Sejam todos muito bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. E esse vídeo a gente vai dar continuação à série Librorium, onde eu faço um breve e pequeno comentário sobre algum livro que eu tenha lido recentemente. O livro de hoje nós vamos falar sobre um romance histórico que trata da Revolução Farroupilha. O livro em questão é o Varões Assinalados, do autor gaúcho Tabajara Ruas. Ele é um romance histórico épico, que narra os eventos e os fatos da Revolução Farroupilha. Antes da gente falar do livro em si, eu queria falar sobre esses dois aspectos, romance histórico e épico. Vamos começar pelo épico. Fica bem claro o tom que o livro tem ao longo do texto, a partir do nome que ele dá para o livro, Varões Assinalados. Varões Assinalados é uma expressão que o Camões usa lá no primeiro verso do Lusíadas. Então ele faz um diálogo aqui com a poesia épica, talvez a principal poesia épica da língua portuguesa. Talvez não, com certeza. Então fica claro que o Tabajara Ruas quer narrar um grande épico, um grande feito, exaltar esses grandes nomes, esses grandes eventos, essas batalhas, essas tramóias políticas todas envolvidas. Aqui, a gente precisa entender alguma coisinha. Qual que é a diferença entre epopeia e épica? A epopeia, ela narra os grandes feitos de uma pessoa só. A épica, ela narra os feitos de uma grande nação. Então, quando a gente fala que a Ilíada, por exemplo, é uma epopeia, é porque ele está narrando os fatos de um grande homem. No caso, o Aquiles. E na Odisseia, também do Homero, está narrando os grandes fatos de Odisseu. Aqui, como é uma poesia épica, ele narra os fatos e tenta buscar uma origem da separação entre o que é culturalmente o gaúcho e do que é culturalmente o brasileiro. A gente pode ler isso de duas maneiras. Primeiro, com uma exaltação a essa separação entre gaúchos e brasileiros, dizendo que há uma identidade gaúcha e uma identidade brasileira. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que essas duas identidades, elas são paralelas e se sobrepõem. Apesar de existirem gaúchos no Uruguai e na Argentina, no sentido que gaúcho tem na sua origem, ou seja, aquela pessoa que ia cuidar de gado no interior, que era meio bruto, meio bronco, né? Peleador, como eles adoram falar lá, essa identidade brasileira e gaúcha, aqui para nós, evidentemente, ela se sobrepõe. Claro, no Rio Grande do Sul há uma forte exaltação ao gaúcho, à gauchilidade, se é que essa palavra existe, mas não diferentemente do que acontece, por exemplo, em Pernambuco, onde existe uma identidade pernambucana e existe uma identidade brasileira que coexistem naturalmente. Aqui em São Paulo, que é o estado que eu moro atualmente, também existe uma identidade paulista, inclusive paulistana, que é onde eu moro. E não há uma diferenciação tão grande entre o que é ser paulista e paulistano e ser brasileiro. Bom, pelo menos na minha leitura. Tem alguém por aí que é a favor de movimento separatista, movimento de que São Paulo minha terra, essas coisas. Eu, particularmente, não apoio isso. Acho, inclusive, um argumento muito rasteiro falar que existe uma identidade paulista ou uma identidade gaúcha, uma identidade pernambucana ou paraibana que justifique a separação nesses termos do país. A segunda leitura que dá para fazer é uma leitura de exaltação. Quando se exalta alguma coisa, você não está fazendo necessariamente um elogio cego e acrítico. Você está colocando em evidência, colocando o que é bonito. Claro, é uma leitura, nesse sentido, extremamente rasa. É uma leitura que, por exemplo, o romantismo, lá do século XIX, fazia com os índios brasileiros. Eles idealizavam o que é um índio, eles imaginavam o que era um índio e aí colocavam no papel. Aqui, apesar da farta pesquisa histórica e arquivística que o Tabajara Ruas faz, cai um pouco nisso. Cai um pouco nesse senso meio acrítico de vamos enaltecer a Guerra Farroupilha, os farrapos, o movimento republicano, meio sem fazer uma crítica a isso, a pensar criticamente o episódio em questão. Tanto que questões
como a participação dos negros no corpo de lanceiros negros, as contradições entre você ter um apoiador do Império, como era o Bento Gonçalves, sendo aclamado presidente da República Rio-Grandense. Essas contradições passam a largo. Só dão uma pincelada aqui e ali e segue o baile. Então, como romance histórico, o livro é muito bom, porque ele narra para um leitor que não é historiador, que não é entusiasta do conhecimento histórico, esses eventos de maneira com fôlego literário, muito bem escrito, muito bem, os períodos são muito bem construídos, os capítulos são curtos, tem muito diálogo, a descrição dos ambientes, dos personagens, das batalhas, dos eventos, dos salões, é muito bem executada. Porém, é como se fosse um vaso chinês. É bonito, agrada aos olhos, mas não tem muito conteúdo. Então, dessa forma, se você não conhece a Guerra Farroupilha, a Revolução Farroupilha, como queira, eu particularmente não chamo aquilo de revolução, né, que os meus amigos gaúchos me perdoem nessa. Mas, se você não conhece a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, dá uma lida nesse livro. Esse livro é um pocket, ele é meio grandinho, ele tem mais de 600 páginas, mas, como eu disse, são capítulos curtos, de leitura fácil, não tem muita preocupação de fazer uma grande reflexão. Então você consome ele rapidamente. Como romance histórico, ok. Como romance, mais ou menos. Não é uma grande obra literária, algo que vai mudar profundamente a sua vida. Não faz análise dos personagens, por exemplo. Os personagens, às vezes, têm umas vozes meio únicas, assim, um tom meio único, todo mundo fala meio igual. Os personagens não têm personalidade, o que acaba afastando um pouco a leitura de um leitor um pouco mais crítico em relação a isso. Se você está acostumado, por exemplo, a ler Machado de Assis, fazendo uma hipérbole aqui de comparação, onde o Machado faz um estudo de personagem em cada um dos romances dele, isso pode parecer um tanto quanto falso, um tanto quanto raso. Lê como se fosse um romance de capa e espada, por exemplo. Não pensa muito, lê, se diverte e segue o baile. Apesar dele ser um pouco longo, se você sentar, você começa a ler e não para mais. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. Espero ter ficado claro essa diferença entre épica e epopeia, o que é um romance histórico e essa minha crítica que eu faço a esse livro em especial. Se vocês ficaram com alguma dúvida entre o que é épica, o que é epopeia e o que é um romance histórico, usa aqui a caixa de comentários, que são todos muito bem-vindos e aceitos. Aqui no final do vídeo vai aparecer um botão de se inscrever aqui no canal. Se inscreve se você ainda não é, ative as notificações. Vão aparecer ainda duas indicações de vídeo, uma com o último vídeo aqui postado pelo canal e outra com uma indicação de conteúdo aqui do YouTube para vocês. Não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e o resto é vida que segue.